mas muitas perguntas mesmo no direct, muitos profissionais me perguntando sobre a autorização do Corém. Isso começou a me deixar intrigado, porque eu falei, não, eu não vou... E assim, porque eu quero que vocês que me seguem lá no Instagram não falem mais sobre pedir autorização do Corém. E aqui no decorrer dessa live eu vou falar com vocês sobre isso, né? Acaba sendo um assunto ainda sobre medo, as pessoas também têm medo, né? Aquilo que a gente chama, nossa, eu tenho medo do Corém. Tem gente que pensa que o Corém vai entrar vai chegar, vai fiscalizar o consultório, vai fazer alguma coisa, vai reprimir. Na verdade, não é bem assim, né, que funciona isso, tá? Inclusive, tem muita gente que relaciona o profissional liberal ao profissional autônomo, então eu vou falar também um pouquinho sobre essas diferenças entre o profissional liberal e o profissional autônomo, para vocês entenderem, de fato, por que a gente não precisa pedir autorização do Corém. Quem tiver aqui na live, eu não quero mais ninguém falando que vai pedir autorização do Corém, tá bom, gente? E eu vou mostrar pra vocês por quê. Então, o nosso tema de hoje é: sou profissional liberal, o que isso influencia, o que isso significa, o que isso influencia na minha carreira como empreendedora. Primeiro, gente, primeira coisa, vocês têm que saber o que é ser um profissional liberal. O que acontece? Tem muita gente que me pergunta, tipo, por exemplo, a resolução do Conselho Federal só veio em 2018 para regulamentar o consultório de enfermagem, certo? Todo mundo sabe que eu tenho consultório desde 2015, então o que as pessoas me perguntam muito? Thaís, você trabalhava de forma irregular? Se a resolução veio em 2018, como que você começou a trabalhar em 2015, né? Então essa pergunta eu recebo praticamente todos os dias, gente, dia após dia. Quem vai chegando seguidor novo, vai dando uma rolada ali no feed, vai vendo que eu já tenho consultório desde 2015, e aí acontece que essas pessoas, ué, mas a resolução veio em 2018? Como assim? Como assim por quê? Pelo fato da gente ser profissional liberal, então eu lá em 2013, quando eu comecei a pensar sobre consultório, não bem definido consultório, né? Lá em 2013, quando eu comecei a pensar em ter o meu próprio negócio, o que acontece? Eu fui pesquisar sobre tudo em relação ao enfermeiro, ao que o enfermeiro pode fazer. Até que eu descobri, porque isso a gente não aprende na faculdade, é normal que vocês tenham medo, é normal que vocês não conheçam muitas vezes, é normal que vocês não procurem sobre, tá? Porque isso não é ensinado na faculdade. Nenhum professor da minha faculdade, olha que eu fiz uma ótima, excelente faculdade, uma universidade. Então, ninguém me falou, você é profissional liberal, você tem direito de atuar, você tem direito de exercer o seu serviço, né? Exercer a sua profissão e de qualquer maneira. Então, isso ninguém me falou, certo? O que aconteceu? Eu procurando, fui lá e descobri que o enfermeiro era profissional liberal. Pesquisando, lendo artigos sobre empreendedorismo, tá? Empreendedorismo não é de hoje, a enfermagem não empreende de hoje, nem de 2015. Antes de mim já existiam enfermeiros empreendedores, só não era divulgado, porque começou a divulgação, assim, massiva com Instagram, rede social, Facebook, enfim. Então, o empreendedorismo não é novo na enfermagem, o enfermeiro não é de hoje que é profissional liberal, tá? Então, quando eu comecei a buscar sobre o que é o profissional liberal, eu descobri, né, nos estudos eu descobri isso, o enfermeiro é um profissional liberal e o profissional liberal ele tem direito de exercer a sua profissão, certo? Então, pensando nisso, né, foi que eu comecei a ofertar os meus serviços primeiro, um pouco tempo que eu fiquei no atendimento domiciliar, já logo consegui alugar um espaço, tá, gente? Então, assim, por que eu já tinha o meu espaço? Porque se eu posso atuar, não tem por que eu não poder ter um espaço para atuar, né? Ué, eu posso fazer meus serviços, eu tenho que ir só na casa do cliente? Eu só posso atender o cliente em casa? Eu só posso fazer o meu serviço no hospital? Por que não? Porque eu não posso ter um espaço para receber o meu cliente? Então, por que eu não poderia ter também um consultório, assim como outros profissionais liberais também tinham? Eu gosto muito de falar sobre comparações, tá? Então, vamos comparar aqui o odontólogo, tá? Porque, primeiro, gente, primeira coisa que vocês vão colocar na cabeça: enfermeiro, dentista, né? O odontólogo, o fisioterapeuta, o médico, o fonoaudiólogo, todos eles são profissionais liberais, tá? Então, sendo profissionais liberais, eles podem sair da faculdade e trabalhar de forma autônoma, tá? Não significa que ser profissional liberal é ser autônomo, eu já vou definir isso pra vocês daqui a pouquinho. Então, assim, o que acontece? Culturalmente, essas profissões mais novas do que a nossa, a fisioterapia veio depois, a psicologia veio depois, a enfermagem é mais antiga. A enfermagem foi uma das primeiras, tá? A que foram inscritas no Cadastro Nacional de Profissionais Liberais. A enfermagem é inscrita nesse cadastro desde 1945. Então, não tem nenhuma novidade, gente, não é nada novo, tá? A única diferença, a única coisa que acontece de diferença entre a gente e esses outros profissionais, todos estão numa mesma linha, tá? Horizontal, no mesmo patamar. Nós somos todos
todos somos profissionais liberais iguais, tá? Não tem nenhuma diferença da gente pro fisioterapeuta, pro psicólogo, pro odontólogo, pra medicina, tá? Todos são profissionais, vou citar só esse, fica mais fácil pra não falar tudo, né? Não tem nenhuma diferença, é cada um na sua especialidade, cada um na sua profissão, cada um fazendo o seu trabalho, e cada um é extremamente diferente do outro. A gente não vê confundindo com a psicologia, a gente não vê ninguém confundindo fisioterapia com odontologia, cada um é muito diferente. Então, em primeiro lugar, isso tem que estar bem claro na mente de vocês o que é a profissão do enfermeiro. Isso é uma coisa que eu falo sempre, tá? E saber que vocês são profissionais liberais que estão também nessa mesma linha, nesse mesmo patamar que os outros profissionais liberais. Então, o que acontece com a enfermagem? Uma questão cultural apenas. O enfermeiro, ele não é orientado, né? O enfermeiro, ele não sabe que ele pode sair da faculdade e abrir um consultório, assim como outros. O que o dentista faz? Ele sai do consultório, ele sai da universidade, ele monta uma clínica, monta um consultório, ele vai fazer parceria com alguém, ele vai empreender, ele vai aprender, ele vai estudar sobre isso, tá? O que o médico faz? O médico sai, já vai trabalhar em uma clínica ou em um consultório, aluga um espaço. O fisioterapeuta a mesma coisa, ou vai abrir um pilates, ou vai abrir em algum nicho, um consultório, uma clínica de fisioterapia, um consultório de fisioterapia. O psicólogo a mesma coisa, já monta ali a sua sala com seu divã. E o enfermeiro? O enfermeiro não faz isso, por quê? Quem é que sabe? Por que o enfermeiro não faz isso? Mas agora o enfermeiro tá começando a acordar, o nutricionista também, boa, Raulina. Então essa questão, gente, da gente não sair e abrir o nosso consultório é estritamente cultural, não tem nada a ver com o Corém liberal ou não, tá? Segunda coisa que eu vou falar pra vocês, primeiro, vamos entender aqui, sobre o que é ser profissional liberal. Então, o profissional liberal, ele é o cidadão livre para exercer a profissão. Isso se vocês jogarem no Google, em qualquer lugar, vocês vão encontrar. Cidadão livre para exercer a profissão. Ponto. Não tem muito o que se discutir sobre isso. Eu formei, eu posso exercer minha profissão. Posso ter um espaço físico? Posso, por que não, né? Por que não ter um espaço para receber meu cliente? Por que eu tenho que ir na casa do meu cliente se outros profissionais têm um espaço para receber o cliente deles? Por que só o enfermeiro não pode? Ou será que não pode mesmo? Na verdade, não é que não pode, é que a gente não faz, porque a gente não sabe que pode, né? Então, toda a diferença é essa, é a gente não saber o que a gente pode fazer, é a gente não saber que a gente tem esse espaço no mercado, assim como todos os outros, tá? Então, já falei, né, que a gente foi inscrito no Cadastro Nacional de Profissionais Liberais em 1945, muito antes de outros profissionais. O profissional liberal... Então aqui eu vou colocar umas diferenças para vocês não confundirem liberal com autônomo, não é a mesma coisa. Manda uma mãozinha aí quem achava até então, porque já vão sair daqui esclarecidos de que não é a mesma coisa. O profissional liberal não é a mesma coisa que o profissional autônomo, tá? Então o profissional liberal, ele é aquele profissional que tem nível superior, né, que se formou, que tem uma profissão, que está inscrito em algum conselho, nós estamos inscritos no conselho de enfermagem, tá? Ele geralmente é um profissional que tem o sindicato lá de representação de classe, tá? Também não é obrigatório, pode ter ou não. E o profissional liberal, ele responde civilmente por erros e falhas. Eu tô citando aqui profissionais liberais da saúde, tá, gente? Mas existem outros exemplos de profissionais liberais. Por exemplo, o contador, o advogado, tá? Todos são profissionais liberais, mas a gente vai focar aqui nos da saúde. Responde civilmente por erros e falhas. O que é isso? Não necessariamente eu tenho que estar ligado a uma instituição para trabalhar. Porque se eu cometer algum erro, se eu sofrer algum processo, se acontecer alguma coisa comigo, quem que vai responder? Eu. Ninguém vai responder por mim. Então essa é a responsabilidade do profissional liberal, você é que vai responder pelos seus atos. Não vou entrar nesse tema aqui de responsabilidade civil, depois vocês pesquisem, estudem sobre isso, tá? Também, um pouco, pelo menos um pouco. Porque a gente que tá aí na instiga de ser empreendedor, de ter nosso consultório, a gente tem que saber de tudo um pouco, não adianta ficar ali, focar na prática, na SAI, na prescrição, na solicitação de exames, tá? Não precisa, não deve focar só nisso, a gente precisa entender sobre outras coisas também. Essa é uma das coisas importantes, é uma das primeiras coisas que eu falo na minha mentoria. Gente, estudem sobre o profissional liberal, estudem sobre responsabilidade civil, estudem o que é ser profissional liberal. O profissional liberal, ele pode ser empregado ou não. Veja só, é aí que tá a diferença do profissional liberal e do profissional autônomo. O que é ser autônomo, gente? Autônomo é trabalhar pra gente mesmo, não tem muita definição, tá? Eu trabalho pra mim mesma, eu sou autônoma. Se eu trabalho em uma instituição, eu não sou autônoma, mas eu continuo sendo profissional liberal, tá? Quando vocês estão lá no plantão aí, quem já trabalha, vocês estão lá no plantão, vocês têm autonomia para decidir
tudo sobre o plantão de vocês. Não tô falando sobre regras, normas e rotinas de hospital, não, tá? Isso tem que seguir. Regras institucionais são regras institucionais, a gente segue normalmente. Agora, durante o seu plantão, quem é que define? Quem é que coordena a sua equipe? Quem define a conduta dos cuidados do paciente? Quem tá ali é o enfermeiro. Então, o enfermeiro profissional liberal, ele tem autonomia para exercer a sua profissão. Ele não precisa que ninguém mande o que ele vai fazer. Ele não precisa seguir ordens de ninguém. O enfermeiro, ele não segue ordens, ele faz o seu trabalho, tá? Ele tem autonomia para fazer todas as funções de enfermagem do seu plantão. Tanto é que o enfermeiro é quem coordena a equipe de enfermagem. E o enfermeiro, ele só recebe ordens de outro enfermeiro que seja superior a ele, tá? O enfermeiro não recebe ordens de outros profissionais, ok? Conselho é a mesma coisa, a gente não se prende a ordens de CFM, né, de Conselho de Medicina, tá? Isso quem vai dar ordem para o enfermeiro, quem vai regulamentar, quem vai ser superior de enfermagem é enfermeiro, tá bom? Então, assim, vocês podem, só concluindo aqui o raciocínio, vocês podem ser profissionais liberais e terem vínculo, não deixa de ser profissional liberal. Vamos supor, eu trabalhando lá no hospital, continuo sendo profissional liberal. Eu me formei, eu sou profissional liberal, tá? Agora, eu sou autônoma se eu trabalho no hospital? Não sou autônoma. E agora, se eu resolvi sair do hospital e abrir um consultório e trabalhar para mim mesma, o que eu sou agora? Sou uma profissional autônoma. Continuo sendo liberal? Continuo, sempre você. Formou, você já é profissional liberal, sempre vai ser, tá? Agora, você ser autônoma ou não vai depender do quê? Se você trabalha para você mesma ou se você tem um vínculo empregatício. Você tem um vínculo empregatício, você já não é autônoma mais, tá? Então, por que eu foco? Todo mundo aqui que me segue, o pessoal que tá aqui no meu perfil, tem que saber o que é profissional liberal, tem que saber que a gente é profissional liberal. Esse é o primeiro passo, gente. Pra quê? Pra que a gente não tenha medo, pra que a gente saiba até mesmo como conduzir, por exemplo. Vocês que estão aqui, gente, agora tem 53 pessoas aqui na live agora. Vocês nunca mais vão falar: eu vou pedir autorização pro conselho. Vocês que estão aqui nunca mais vão falar. Outra coisa que eu vou dar de exemplo para vocês fixarem essas diferenças. Vocês têm aí uma pessoa na família de vocês que não tem formação nenhuma, nunca estudou, só concluiu o ensino médio, não tem nenhuma formação profissional. Mas essa pessoa aprendeu a pintar a parede de casa, né? Aprendeu na vida aí, faz esse serviço muito bem. Essa pessoa, se ele trabalhar para uma empresa de construção, de pintura, ele vai ser o quê? Empregado da empresa, tá? Um colaborador. Agora, se de repente ele sai, isso acontece muito, né? A pessoa começa a trabalhar em um lugar, depois sai e vai trabalhar para si mesmo. Então, se esse cara lá, que começou a fazer pintura na parede, ele começou trabalhando numa empresa, depois ele resolveu sair, ele vai ser profissional autônomo. Ele vai trabalhar para ele mesmo, ele vai ser autônomo, mas ele não vai ser profissional liberal, porque, lembra, o profissional liberal, ele é o profissional que tem nível superior e tudo que a gente já falou antes. Isso, exatamente. Podemos realizar os cuidados de enfermagem, todos os procedimentos de enfermagem, além do âmbito médico hospitalar. E esse é o grande plus, o grande diferencial do consultório de enfermagem. Tem pessoas que ficam internadas no hospital só para fazer curativo, só para receber medicamento. Tem pessoas que precisam ir para o hospital para trocar sonda. Entenderam, gente? Então, a gente ter um consultório de enfermagem é extremamente necessário em todas as cidades, em todos os lugares. Eu sempre falo isso, não canso de repetir isso, o quanto a gente é necessário para situações de saúde, né, da população. Acredito que vocês já entenderam aqui as diferenças, então vamos aqui passar para a questão do Corém, né, que vocês têm tanto medo, mas como é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Eu tenho medo, o Corém tem que liberar, como que funciona essa liberação do Corém? Vou ler, que eu acredito que aqui, não sei vocês, mas eu acredito que tem muita gente que não leu a resolução até o final. Eu vou ler aqui uma parte importantíssima da resolução 568 de 2018, que tá lá no finalzinho e que eu acredito que muita gente não percebe, não vê, não lê, não é possível. Veja só, artigo 3. Os enfermeiros, quando da atuação em consultório de enfermagem, consultório ou clínica de enfermagem, poderão realizar as atividades e competências regulamentadas pela Lei 7498 de 86. Qual é a novidade, então, gente? A nossa lei do exercício profissional tá lá descrito, tudo que a gente pode e não pode fazer. Tá tudo na 7498. A 568 de 2018, ela diz, o enfermeiro pode fazer tudo que tá escrito lá.
pronto, não tem que autorizar mais nada, a gente tá mais do que liberado, mais do que autorizado, tá? A questão dessa resolução 568 de 2018, ela vem para regulamentar o espaço físico, os limites de atuação, tá? Regulamentar, não tá dizendo que você vai... tá falando, agora você pode. Não é só depois de 2018, sempre a gente, na resolução tá claro, a nossa lei do exercício profissional, ela é maioral, ela diz o que a gente pode ou não pode fazer, é lei, tá? É lei. Então, desde quando que a gente pode atuar em consultório? Desde quando? Desde 1986, que tem a nossa lei do exercício profissional. Apesar de que o enfermeiro foi inscrito lá em 1945, mas aí já nessa época não me perguntem, porque eu não sei entre 1945 e 1986. Eu sei que a partir de 1986, a gente, com a nossa lei do exercício profissional, tem ali delimitado tudo que a gente pode fazer. Mas eu acredito que pudesse sim, né? Pelo fato de ser profissional liberal. Então, gente, tá mais do que claro aqui, tá? Não sei se tem entrando gente agora, mas aqui, um enfermeiro, vou falar de novo só pra vocês fixarem. Um enfermeiro, quando dá atuação em consultório e clínica de enfermagem, pode realizar as atividades e competências regulamentadas pela Lei 7498. Não tem mais o que se falar sobre isso, tá? Então o que eu preciso fazer no Corém? Vocês devem estar aí agora. Vixe, então o Corém pra quê? Pra que serve? O que eu preciso ir fazer no Corém? Por que eu tenho que cadastrar? Agora, vamos a uma coisa que ninguém pensa, ninguém olha, ninguém lê. Aí, gente, a 568 de 2018, ela tem toda aqui a parte do anexo, tá? Que tá o regulamento de fato, que fala aqui o que é consultório, o que é clínica. Então, leiam novamente tanto a resolução quanto o anexo da resolução. Beleza, então, o que eu tenho que fazer no Corém, já que eu não preciso pedir autorização? Então, não preciso fazer nada? Gente, primeiro, sem alvará sanitário e sem alvará de funcionamento... Ordem errada. Sem alvará de funcionamento e sem alvará sanitário, vocês não precisam fazer nada no Corém, tá? Vocês vão registrar o consultório no Corém quando já tiver em funcionamento, com alvará regularizado, porque se vocês observarem lá na ficha de cadastro, vocês vão precisar incluir o alvará sanitário. Então, ele tem que estar ok. Então, antes disso, não tem nada que vocês fazerem no Corém, tá? Quero oferecer atendimento domiciliar. Preciso fazer tudo isso? Não, você não vai tirar o alvará da casa da pessoa, não tem como. Você pode atender, você é profissional liberal, vai trabalhar para você mesmo, vai começar a domiciliar, ok. Tem que fazer as suas regulamentações, suas documentações internas, tá? É outro assunto. Mas só para dizer que vocês podem, porque são perguntas muito frequentes que eu recebo. Então tá, então vamos lá. O que eu preciso fazer no Corém? Presta atenção. A ficha do Corém, o que ela é? Um registro, um requerimento de cadastro, tá? Quando vocês vão registrar o plantão de vocês estão lá no plantão, o que vocês vão fazer? Registrar o plantão, não vai? Ó, vou fazer o registro do plantão. O que vocês estão fazendo ali? Anotando, gente, o que aconteceu, deixando registrado por escrito, documentando. Se por um acaso vocês precisarem usar aquilo ali em algum momento, vai estar ali registrado, documentado, tá? Registrar é isso, gente, documentar, cadastrar, mostrar. Para que vai servir pro Corém? Números de consultórios, reformular resoluções, regulamentações, porque o Corém, ele não tem resoluções para enfermeiro empreendedor, tá? É tudo muito engessado, tudo muito arcaico. Então, é bom que por que veio essa resolução em 2018? Porque o Corém notou, né, tudo vem com a demanda. Houve crescimento de número de consultórios de enfermagem no Brasil. Em 2018 já estava muito acelerado, muito aumentado. Então, o que aconteceu? O Corém viu a necessidade de fazer um regulamento para ficar documentado, ok? E aí, para que vai servir o requerimento? Cadastrar em números. O Corém vai saber ali quantos consultórios, se você está atendendo de forma autônoma ou não, tá? Vai servir para indicadores de várias outras coisas. Então, quando você documenta, registra... Vamos supor, outro exemplo, eu gosto muito de usar exemplos. Vamos supor que você está atendendo no seu consultório, você não registrou o seu consultório, e aí por algum motivo você sofreu alguma coisa aí, e aí você viu que você estava ok, né? Você está sendo processado, você está sofrendo algum tipo de retaliação, e aí você tem certeza que você tá certo, você tem certeza que você não errou naquela situação, você sofreu uma denúncia, qualquer coisa, você tem certeza que você tá certo daquilo que você tá fazendo, porque o conselho te respalda. Aí o que você vai fazer? Você vai lá pedir ajuda pro conselho, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. E o que vai acontecer? Ué, não estamos nem sabendo que você tá atendendo, não estamos nem sabendo que você tá atendendo sua demanda espontânea, como vai te ajudar? Como vamos te ajudar? Se a gente nem sabe que você existe, né? Nem sabe que você tá atuando. Seu registro aqui nem tá em dia. Você nem registrou o seu consultório, não pagou nem o seu Corém. Como é que vão te ajudar? Então tem muita gente que acha que o Corém é bicho papão.
o Corém vai lá, eu vou ter que mostrar os meus protocolos pro Corém, eu vou ter que abrir porque o Corém vai ter que ver se ele vai deixar ou não. Gente, isso não existe, isso não existe, isso não existe. O Corém não vai visitar consultório de vocês. Para de achar que o Corém vai visitar o consultório, para de sonhar, que até hoje eu tô sonhando e nunca foram, gente, nunca foram. Já pedi, já liguei, pedi por favor, implorei. E nunca foram no meu consultório. Imagina se fiscal de Conselho Federal de Medicina vai ficar fiscalizando o consultório médico. Isso não existe, gente. Não é função do Corém, não é função do conselho. Ninguém do Corém nunca vai te dizer se você pode ou não pode. E nunca vai lá dizer o que tá certo ou o que é errado. Isso é vigilância sanitária, não é conselho, tá? Então vocês parem de ter medo do conselho. Cadastra, registra porque precisa, porque um dia vocês podem precisar do conselho, tá? Eu sei que não são em todos os locais que o conselho ajuda a gente, não são todos. Isso depende muito do fiscal, da jurisdição, da localidade, tá? Então não são todos, lógico, que vão colaborar, que vão ser atenciosos, que vão ajudar. Tem muitas vezes alguns representantes que nem sabem nada sobre consultório, sobre empreendedorismo, não conseguem orientar as pessoas. Eu recebo muita reclamação aqui nos grupos de fiscais que, por exemplo, o enfermeiro chega lá, olha, eu quero abrir meu consultório. Mas não pode não, peraí, deixa eu ver se pode. Vou mandar uma carta aqui pro Conselho Federal pra ver se pode. Poxa, gente, que palhaçada, né? Então, enfim, a gente tem profissionais despreparados em todos os lugares. Não tô falando que o Corém defende todo mundo, apesar de que deveria, mas isso vai depender do local, do fiscal e do responsável por cada local. Isso é uma coisa que a gente não tem controle, tá? Isso é uma coisa que a gente não tem controle. Então, enfim, então aqui, basicamente, né, entender o significado da palavra registro, cadastro, que foi isso que eu já vi, já conversei com vocês. Então, não ter medo, não ir lá mudar a postura de vocês quando vocês forem se reportar ao conselho de enfermagem, né? Vocês não vão lá, vou pedir se eu posso ou não. Vocês vão lá entregar o cadastro de vocês e ponto. Vocês já vão estar com o consultório aberto, vocês já vão estar com o alvará sanitário de funcionamento, vocês já vão estar com o alvará sanitário. Vocês vão lá fazer o quê? O cadastro de vocês no conselho, tá bom? Então, a gente não vai pedir autorização, a gente vai simplesmente cadastrar, documentar, ver lá no dicionário o significado da palavra registro, é simples, tá bom? Então, é isso, gente. Eu tô desde 2015, nunca foi nenhum fiscal do conselho lá. E se fossem, gente, eles iriam me visitar e ver se a gente tá fazendo... Vamos lá. O que o Corém vai ver no nosso consultório, se a gente estiver atendendo? O que o Corém vai fiscalizar se por um acaso eles forem visitar alguém? O que eles vão ver? Se nós estamos fazendo a nossa atuação dentro dos nossos limites de atuação profissional. Se a gente não está ultrapassando os limites, se a gente não está fazendo coisas que não deveríamos fazer. Se a gente está registrando tudo certinho, se a gente está usando a SAI, o instrumento, né, o instrumento de sistematização da assistência de enfermagem. Obviamente, se o conselho for visitar o consultório de vocês, eles vão perguntar sobre as SAIs, então façam a SAI, o prontuário, guarda, entendam qual é a função da vigilância sanitária e entendam qual é a função do conselho, tá? Para que vocês não caiam mais nessa de ficar com medo de abrir o consultório, porque tem medo de fiscalização do conselho, ou se vai deixar ou não, tá? Tá mais do que claro na nossa regulamentação, tá mais do que liberado. Sempre foi, na realidade, desde quando a gente se entende, desde quando fomos cadastrados como profissionais liberais, tá? Nossa lei do exercício profissional tá aí vigente desde 1986, então são documentos importantes para vocês lerem na ponta, lerem. Não pensem que eu não tenho esses documentos, apesar de eu estar lendo aqui, porque ao vivo é diferente, né? Mas não pensem que eu não tenho esses documentos na ponta da língua, assim como o Código de Ética Profissional também, tá? Se vocês seguirem no consultório de vocês o Código de Ética do início ao fim, perfeitamente, não tem como vocês errarem, vocês vão estar sempre respaldados, tá bom? Esse cadastro é diferente do Corém que tiramos assim que formado. Sim, Juliana, o que você tira quando forma é obrigatório, isso aí não precisa nem citar. Pra você exercer, fazer qualquer coisa, você tem que estar com a sua inscrição. Isso é sua inscrição profissional, tá? Seu cadastro profissional, sua inscrição profissional, seu Corém, seu número. Aí quando você, só com ele você consegue trabalhar, você consegue atender domiciliar. Porém, quando você tem um espaço físico, né? Quando você atua atendendo a sua demanda em um espaço físico, atendendo a sua clientela, você vai registrar o seu consultório. É um outro registro, não paga nada, tá, gente? O registro de consultório não paga nada, é como eu falei pra vocês. É pra documentar, tá? Mas caso tenham alguma implicação aí jurídica, ética, vocês têm ali tudo documentado, tudo direitinho. Então é interessante fazer o registro sim, não paga nada mais, tá? O que vocês pagam no conselho é
a inscrição profissional, o registro profissional mesmo. Em relação ao registro, então vocês vão seguir exatamente nessa ordem, tá? Primeiro o alvará de funcionamento para espaço físico. Alvará de funcionamento, depois vocês vão ter vão dar entrada no alvará sanitário, não pode funcionar sem alvará sanitário. E por último, quando tiver tudo ok, funcionando, beleza, fechadinho, vai e faz o registro no conselho. Não fiquem se apressando e também não impede vocês de começar a trabalhar, tá? Eu demorei um tempão para registrar, por quê? Porque o conselho era longe da minha cidade e eu não tinha como ir. E simplesmente ficou por isso mesmo. Eu continuei atendendo, normal, não tem nenhuma implicação pra mim, tá? Eu fui quando eu pude ir. Na época ainda era presencial. Hoje eu acredito que esteja sendo online, né? Essa questão. Já existe a resolução 606 de 2019. O que aconteceu? Cada Corém, por que é 606? Cada Corém tinha um registro, um requerimento diferente, em cada estado era um diferente. E aí o COFEM padronizou, falou, olha, o requerimento é esse aqui, ponto. E esse aqui, que é esse aqui, ponto, é o 606 de 2019, é o próprio cadastro mesmo. Então eu acredito que hoje vocês, na minha época foi presencial, mas eu acredito que hoje vocês conseguem fazer online e enviar pra lá, pro conselho, tá? Vai depender de cada conselho também, aí não posso dizer, tá bom? Existem muitos perfis por aí mistificando muita coisa, complicando muita coisa pra vocês. Gente, não é obrigatório vocês terem um nicho, tá? Quando você atende o público generalista, isso já é um nicho. Eu atendo o público generalista saúde do adulto porque eu quero, não é porque eu não defini um nicho ainda, tá? Se você quiser trabalhar com procedimentos básicos da enfermagem, que é o que as pessoas precisam, você pode trabalhar, não tem problema nenhum. Você não precisa definir um, tá? Agora, se você quiser trabalhar com dois, por exemplo, eu acho muito divergente você trabalhar, por exemplo, com o público materno-infantil, né, pré-natal, parto, e você trabalhar com a estética. Eu acho que fica até... A pessoa vai falar, ué, sabe de um, sabe de outro, no final das contas não sabe de nada. Eu acho que você tem que partir para um lado, né, que você se torne expert, que você estude.